Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre contratos, de uma forma muito simplificada, muito objetiva e que possa te trazer algumas ideias sobre o seu dia a dia. Eu queria desmistificar algumas ideias que nós temos de que o contrato ele só serve para um CNPJ, né? E que o contrato ele só serve para quem tem um negócio. Isso não é bem uma verdade. O contrato ele serve para qualquer tipo de relação que você tenha com uma outra parte, porque o contrato nada mais é do que um acordo entre partes, são vontades entre partes, são relações do nosso dia a dia. Eu não preciso ter um negócio jurídico para que eu tenha um contrato e para que eu tenha necessidade de um contrato. Um contrato ele me traz proteção, ele me traz segurança jurídica. E o que a segurança jurídica me proporciona? Ela me proporciona proteção. A segurança jurídica ela tem 3 pilares, mas nós vamos trabalhar um pilar. E esse pilar que nós vamos trabalhar, ele se chama ato jurídico perfeito. E aí você pode me perguntar assim, mas só o que é ato jurídico perfeito? De uma forma muito simplificada, o ato jurídico perfeito, ele é quando nós tomamos decisões, nós temos acordos entre partes e esse acordo ele está pautado na lei vigente à época desse acordo e ele está firmado num contrato, por exemplo. Isso é um ato jurídico perfeito. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho um imóvel, um bem de família, e aí eu quero alugar esse imóvel. E aí eu faço um contrato de aluguel baseada na lei do inquilinato, que é a lei vigente que regulamenta esse tipo de acordo, né? De vontade. Eu tenho um imóvel para alugar e tenho um inquilino querendo alugar. E aí eu me baseio na lei do inquilinato. Eu tenho um carro para vender e esse carro não, eu tenho um carro, esse carro não me serve mais e eu quero vender. Eu faço um contrato de compra e venda. Então, e eu registro isso num documento que é um contrato de compra e venda para esse carro. Então, é um ato jurídico perfeito. E por que ele me traz segurança jurídica? Porque ali eu estou registrando esse acordo entre vontades. É claro que o acordo entre vontades falado, ele tem validade jurídica? Tem validade jurídica. Tem determinadas ações que a gente diz assim que eu posso fazer contrato em papel de pão. Posso fazer contrato em papel de pão, dependendo do contrato que eu fizer. Promessa, existe promessa de contrato em que eu tenho que cumprir, dependendo do que eu prometer, ele tem validade. Só que vocês entendem que se nós colocamos isso no papel de uma forma muito mais explicada, detalhada, isso evita muito mais dor de cabeça, isso evita problemas maiores para ambas as partes, tanto para quem contratou quanto para quem vai executar. Então, se eu coloco lá, qual é o objeto desse contrato? Qual é o serviço que está sendo prestado? Ou qual é o bem que vai ser vendido? Ou que vai ser locado? Ou o que está sendo prometido ali naquela relação, naquele acordo entre partes? Qual é o valor que está sendo qual é o valor que está sendo prometido para aquilo? Tem valor pecuniário, tem valor financeiro, tem valor emocional, tem valor cultural? Qual é o valor que envolve ali nesse acordo entre partes? Qual é o período dessa relação contratual? Né? Então, qual é o prazo? Eu tenho prazo para cumprir? Qual é o combinado? Qual é a tolerância desse prazo? Se esse prazo for interrompido, qual é a consequência para a interrupção desse prazo? E quem interromper esse prazo, se interromper, qual é a consequência para quem interrompeu antes do prazo? Se essa pessoa que interrompeu antes do prazo, ela vai pagar algum tipo de multa? Olha quantas coisas nós podemos colocar num contrato. E olha a importância de nós
procurarmos um profissional apto para fazer o contrato, porque a gente tem que entender que nós não podemos pegar um contrato no Google, por exemplo, e simplesmente colocar o nosso nome lá, copiar e colar. Por quê? Porque para cada relação, para cada necessidade, existe uma norma, porque lembra que eu falei que o ato jurídico, a segurança jurídica, uma das características é o ato jurídico perfeito, e o ato jurídico perfeito nada mais é do que se aplicar aquele acordo de vontades dentro da lei vigente à época do acordo. Então, nós temos que entender que para cada prestação existe uma lei específica. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenha um restaurante e aí eu precise de um chefe de cozinha. Só que eu quero um chefe em que seja apenas ele não pode ter um substituto. Eu quero ele em determinado horário, ele tem que utilizar exatamente o tempero que eu escolha e ele tem que fazer os pratos que eu coloquei no meu restaurante. Então ele segue ordem, ele tem pessoalidade, ele tem horário para cumprir, ele tem todo um roteiro para seguir ali que eu estipulei para ele. Então, eu não posso simplesmente fazer para esse chefe um contrato de prestação de serviços, porque o contrato de prestação de serviços ele é um contrato residual. O que é um contrato residual? É aquele contrato que ele é utilizado quando ele restou depois de eu ter eliminado todos os outros tipos de contratos que existem dentro da lei. E nesse caso específico do chefe de cozinha, dentro dessas regras que eu coloquei, existe uma lei para isso, porque essas regras que eu coloquei, elas estão dentro da CLT, que é a Lei da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, eu não posso fazer, nesse caso, dentro dessas normas que eu coloquei, um contrato de prestação de serviço. Nesse caso, especificamente, eu teria que fazer um contrato de trabalho. Por quê? Porque dentro dessas regras, esse chefe teria que ser um chefe dentro da norma CLT. Agora, se eu tenho um chefe, se eu contrato um chefe de cozinha, que ele pode entrar no horário que ele quer, ele pode colocar o cardápio que ele quer, ele pode mandar um chefe de cozinha no lugar dele quando ele não puder estar presente, aí eu não preciso colocar um chefe de cozinha CLT. Por quê? Porque ele está sendo um prestador de serviço, porque ele não tem pessoalidade, porque ele não tem assiduidade, ele não tem subordinação, porque ele decide o que ele vai fazer. Então, eu fui eliminando outros tipos de contrato e aí eu fiquei, residualmente me sobrou o contrato de prestação de serviço. Entende? Porque nós precisamos estar sempre atentos ao tipo de contrato específico para minha necessidade. Eu não posso simplesmente ir lá no Google copiar e colar o contrato, porque o Google me dá um contrato pronto, mas eu também não posso pensar que eu não preciso de contrato porque a minha relação, o meu acordo é um acordo muito simples. Sol, eu só estou alugando uma casa e o meu aluguel é um aluguel muito simples, ele nem atinge um salário mínimo, então não tem por que eu fazer um contrato. Tem porque fazer um contrato sim, porque o contrato, além de trazer segurança jurídica, porque ele traz para a gente a questão do ato jurídico perfeito, o contrato também é um título executivo. E o que é um título executivo? Ele é a mesma coisa que uma nota promissória e um cheque. Se eu tenho um contrato devidamente formulado, se eu tenho um contrato com 2 testemunhas devidamente assinado, feito da maneira correta, não é um contrato abusivo, é um contrato que respeita a lei vigente, a época em que ele foi feito, ele está
dentro do acordo das partes e alguém descumpre esse contrato, a parte que tem direito, ela pode ir no judiciário e executar, cumpra-se, eu quero receber. Ele não precisa cumprir todo aquele processo de entrar com a ação e seguir todo aquele percorrer todo aquele processo, pagar custas processuais e todo aquele caminho longo do processo até provar que tem direito a receber. Por quê? Porque o contrato devidamente formulado e formulado corretamente, seguindo todos os pressupostos legais, ele se torna um título executivo. Olha a importância de se procurar um profissional que saiba o que está fazendo, que formule para você o contrato apropriado para sua necessidade e para sua relação e que coloque ali as cláusulas específicas para o acordo entre as partes e que coloque para você o que o Código Civil estabelece dentro do negócio ou da sua necessidade. Nós temos relações contratuais todos os dias, relações consumeristas, relações do dia a dia, como eu falei, relações de administração dos nossos bens de família, e todas elas necessitam de contratos. Vou dar um exemplo muito simples que o Código Civil estabelece, como, por exemplo, o contrato de compra e venda. Muitas pessoas acham que o contrato de compra e venda para imóvel, você tem aquele contrato que a gente vê lá, contrato de compra e venda de imóvel. Aí você tem lá o nome do comprador, do vendedor e as cláusulas de compra e venda. Porém, se você não tem o seu nome no cartório de registro de imóveis, você não é proprietário, porque o Código Civil ele estabelece o tipo de contrato e como ele deve ser formulado. E o mesmo diz que o contrato de compra e venda para imóveis, dependendo do valor, se eu não me engano, é acima de 30 salários mínimos, não lembro do valor exato agora, mas tem um valor que ele determina. Acima desse valor, se esse contrato não está registrado, o Código Civil exige dele uma forma solene. Então, se ele não está registrado no cartório de registro de imóveis, você não é proprietário. Então, você até pode ter esse contrato nesse formato que você conhece, com comprador, vendedor e as cláusulas contratuais, duas testemunhas, registrado em cartório comum, mas se ele não está no cartório de registro de imóveis, você não é proprietário. É o que o Código Civil diz. Olha o perigo de ir lá no Google, copiar e colar e simplesmente se utilizar dessa ferramenta achando que está protegido. Então, o contrato devidamente formulado por um profissional que sabe o que está fazendo e que faça isso atendendo à sua necessidade, respeitando a lei vigente à época, te traz um ato jurídico perfeito. E esse ato jurídico perfeito te traz segurança jurídica. E o que a segurança jurídica te proporciona? Ela te proporciona um resultado caso você necessite ir a juízo ou caso você necessite esclarecer dúvidas futuras daquilo que você acordou lá no passado, quando você fez essa relação contratual, ela te proporciona esclarecimento daquilo que você e a outra parte acordou. Então, eu espero ter tirado algumas dúvidas daqui da importância e da necessidade de você estabelecer a vontade das partes e você registrar isso em um documento, que é um contrato, e que desmistifique isso, que apenas empresas e CNPJs trabalhem com contrato. O contrato é importante no nosso dia a dia. Eu espero te ver num próximo vídeo.